Olá, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no Pra em Movimento. Hoje a gente vai falar sobre adolescência, vamos dar continuidade às falas sobre desenvolvimento infantil até a última live que eu fiz com o Renato Ferreira. De novo, muito obrigado, Renato, pela parceria de sempre. Agora a gente vai dar continuidade para as lives sobre desenvolvimento humano, agora abrangendo outras fases da vida, outras etapas da vida. Vou conversar com a professora Elis Oliveira. Ela também foi professora, foi educadora, né? A mediadora para a gente no Pra em Movimento Edição Verão 2020, essa última edição que a gente teve na Riviera de São Lourenço, com muita felicidade e sucesso, né? Uma parceria muito bacana. Hoje a gente vai falar então sobre adolescência. Depois a gente vai falar sobre a vida adulta, o início da vida adulta, e vamos falar até o envelhecimento, até o amadurecimento, né? Então vai ser uma série de lives até o final de julho. Vai ser hoje dia 17, dia 24 e dia 31, né? Que vamos estar Elis e eu nessa parceria falando sobre desenvolvimento. Enquanto a Elis não entra na live para a gente começar o bate-papo, vou dar uma contextualizada porque que a gente quis continuar falando sobre desenvolvimento e agora abordar outras fases, outras etapas. Olha lá, a Elis já entrou. Então, enquanto eu vou convidá-la, vou começar a fazer também uma introdução. Elis Oliveira não pode participar, olha só. Não dá para eu convidá-la neste formato. Vamos ver. Elis Oliveira, professora, não pode participar. Não tenho opção de chamá-la. Elis, não dá para te chamar. Será que você consegue fazer um convite para eu tentar te adicionar aqui na conversa? Não. Não aparece a opção de te chamar. Vamos trocar o meio da conexão, sem problemas. Então, enquanto a Elis organiza aí um outro meio da gente conseguir se falar, vamos lá. A gente vai falar então sobre adolescência hoje, já vamos falar adolescência e juventude, né, nessa perspectiva aí do desenvolvimento, entendendo, né, já fizemos as lives do 0 aos 12 anos com o Renato Ferreira e eu. Todas as lives estão registradas no nosso IGTV do Praia em Movimento Riviera, @Praia em Movimento Riviera. Só teve uma live que ficou registrada no perfil do Renato, que é @prof_Renato Ferreira. Também super recomendo quem quiser acompanhar o perfil dele. Ele posta uma série de atividades psicomotoras, né, atividades físicas aí interessantes para a gente conseguir fazer em casa nesse momento de pandemia com as crianças, né? E aí, com a Elisa, a gente vai conversar então sobre as outras fases da vida. Vamos começar com a adolescência e por que a gente decidiu falar sobre a adolescência, a importância de se falar sobre esse período da vida. Afinal de contas, é o estado de mais constante desequilíbrio, né? No qual todos os valores, todas as crenças que a gente tinha até então começam a ser questionadas, os novos valores ainda não estão estabelecidos, ainda não estão firmados a ponto de nos dar segurança. Então, tem uma série de mudanças significativas em vários domínios da vida, principalmente começando pelo hormonal, né? Muitas mudanças hormonais, biofísicas aí acontecendo nessa fase da vida. E algumas outras mudanças na perspectiva social, na perspectiva da relação interpessoal, né?
nessa fase da adolescência, a importância da opinião dos companheiros, dos pares, se torna ainda mais importante, né? E principalmente entre os 13 e 14 anos, os adolescentes se sentem muito vulneráveis às comparações, aos julgamentos dos colegas, dos pares, né? E isso vai se diminuindo, né? Vai diminuindo de importância conforme vai aumentando a idade, né? A maturidade. Mas de qualquer maneira, nesse momento, nessa fase da vida, é muito importante que se tenha então uma boa relação aí entre os pares para se ter essa criação de vínculos, de pertencimento a grupos, né? Isso nesse momento da adolescência é muito importante. E aí já lá mais para frente, já depois dos 16, 17, 18 anos, o jovem já começa a ter a possibilidade de criar uma nova identidade, ter novos padrões de relacionamento social e novas medidas, novos papéis, novas atuações dentro da sociedade. Quando a Elisa entrar, a gente vai poder falar um pouquinho sobre o que fazer também em relação à atividade física neste período, né, nessa fase da vida. Mas é importante a gente começar a entender alguns parâmetros, né, para de repente a gente poder usar, né, como referência quando a gente for pensar em atividades específicas para essa faixa etária. Então, vamos pensar que nesse momento, nessa fase do desenvolvimento, começa uma série de mudanças hormonais que vão ocasionar aí a puberdade, né? Nos meninos um pouco mais cedo do que nas meninas, mas ainda assim, na faixa dos 12, 13 anos, já começa esse boom de mudanças biofísicas que vão dar início à puberdade, né? Aí tem aquele estirão que as crianças crescem muito, tem um aumento muito grande na altura, principalmente nos meninos, né? Aí já na fase dos 14 anos. E mais para frente vai ter o final da puberdade já no desenvolvimento dos órgãos genitais, pelos pubianos, etc. Né? A gente vai ter também o aumento da altura das meninas, a menarca, né? A primeira menstruação. E aí, na perspectiva cognitiva, eles já desenvolveram uma série de habilidades e competências até esse momento, né? Então, já nessa fase dos 12, 13 anos, que, como Piaget falava, é o início das operações formais, né? Segundo a teoria do Piaget, que o adolescente passa a desenvolver um raciocínio lógico e ter uma maior percepção entre o certo e o errado. Opa! Agora vai. Vamos ver. Vamos esperar o aceite da Elis. Agora é só você aceitar aí, Elis. Deu certo? Conectando. Vamos ver. Não sei. Não sei se deu certo. Vamos lá de novo.
Tá dando essa confusãozinha, gente, que é a primeira vez que Elis e eu vamos nos conectar aqui, né? A gente ainda está testando o meio mais efetivo, como que funciona melhor. Mas esse bate-papo promete, então aguardem que vai dar tudo certo. Aguardando Elis, professora. Aí conectando. Agora vai. Finalmente, que Eva! bom! Olá! Nossa, Olá! desculpa aí a atrapalhada, mas deu certo. Eu ouvi Imagina! parte do que você disse e é isso mesmo, né? Os adolescentes já demandam uma outra dedicação, né? Um pouco mais de verdade nas falas. Eles já sentem muito sobre tudo que para eles faz sentido, enquanto a criança, ela simplesmente aceita e precisa ser assim, né? Uma fase de É, cada vez, né, Elise? a criança ainda tem um universo ainda meio lúdico de possibilidades um pouco impossíveis. O adolescente já vai mais para a perspectiva do real, do prático, do verificável, né? Mas, Isso Elise, mesmo. antes da gente tocar Entrar. o nosso bate-papo, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua formação, como as pessoas podem entrar em contato com você também, por favor. Tá certo. Já entrei com tudo, né? Eu percebi que o tempo estava passando e daí já deu uma ansiedade. Tudo Mas meu certo. nome é Elis Oliveira. O- Eu sou formada em Educação Física, formada em Educação Infantil também. E professora de esportes de aventura, né? Esportes, educação ao ar livre é a área principal que eu trabalho, com o surf em especial. E também a primeira pós-graduação que eu fiz foi Fisiologia do Exercício e continuei estudando, não parei. Até hoje eu faço alguns cursos que complementam e como administração e assim a gente vai complementando a área e abrindo os horizontes, né? Para ter Fantástico. mais entendimento. Também sou professora de yoga e vou deixar assim o contato. É melhor eu anotar, né? Passar o Pode contato aqui. colocar, pode falar, né, para deixar registrado no vídeo, mas pode escrever aqui no chat para as pessoas não terem dúvida. O Instagram da Tá, Elis, aqui no Instagram, é arroba elis.oliveira.professora, correto? isso. E o meu telefone é o 11 98208 5228. Eu moro na Boa. praia, mas eu ainda mantive o meu contato de São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Legal. Muito Pronto, bom. chegamos. Obrigada pela apresentação. A Elis, como eu disse, ela foi educadora, mediadora, né, durante a edição verão do Praia em Movimento, na Riviera de São Lourenço, essa última edição verão de sucesso, deu tudo certo, todo mundo se divertiu, aproveitou, né, do projeto Praia em Movimento. Para quem não conhece o projeto Praia em Movimento, convido vocês também para entrarem nas nossas redes sociais, né? Arroba Praia em Movimento Riviera aqui no Instagram e arroba Praia em Movimento no Facebook, um projeto que se propõe a fazer uso da brincadeira, né, para fazer uma estimulação mais séria do desenvolvimento. Então, muito Sim, bacana, inclusive obrigada de novo, Elis. foi uma temporada maravilhosa de trabalho, inclusive abordava aí muitas faixas etárias, eu acredito que até os adolescentes se empolgaram com as atividades que a gente propôs. Foi um cenário todo rico ali, voltado à praia e ao movimento, assim como interagindo com música, interagindo com dança, interagindo com a arte. Então, isso é sensacional. Parabéns, o Praia em Movimento está de parabéns. E continuando, né, com as lives e assim a gente vai gerando conteúdo. Muito bom. Isso, é Obrigada isso pelo mesmo. convite. Obrigada eu pela parceria de sempre. A gente, né, a Elis foi espectadora nas nossas últimas lives. A gente falou com o Renato Ferreira, né, professor Renato Ferreira,
do desenvolvimento infantil, do 0 aos 12. E aí agora a gente vai falar das outras fases do desenvolvimento, né, Elise? Como que é importante a gente ter a nosso corpo e mente são funcionando de maneira harmônica e holística para a gente ter os melhores resultados e oferecer para o mundo a melhor versão de nós mesmos, né? Sim. O ser humano é composto de uma saúde integral, né? Então a gente tem a saúde familiar, a saúde emocional, a saúde profissional, a saúde física, que é o que fala com a nossa área, a saúde social, né? Intelectual, financeira e a saúde espiritual. Então, quando a gente consegue integrar, né, e colaborar para cada uma delas, a gente se torna um pouquinho mais harmônico, né, um pouquinho mais ligado à saúde, de modo geral. E quando a gente fala de saúde, cada um tem uma visão do que é saúde, né, e a gente fica muito preso ao que foi determinado como plano de saúde, que muitas vezes não corresponde à verdadeira saúde, né. Então, a gente busca, né, esse equilíbrio para justamente conseguir harmonizar o físico, o mental, porque é tudo interligado, né? Como o Renato comentou, eu lembro das lives que os primeiros comentários dele sempre eram relacionados a incentive sempre, né? Coloque, eu acho que ele está, não sei se ele está aqui, e parabéns, foi muito rico ouvir essas lives falando sobre o desenvolvimento humano, de 0 até 12 anos. Muito bom. E aí, E agora os de vamos 12 a 15 anos. nós, né? Agora vamos Aham. nós seguir esse barco e vamos falar hoje dos adolescentes, mas a gente ainda vai chegar lá na terceira idade, na boa e terceira idade, né? Na boa e velha idade. Mas Pois é. vamos um passo por Vamos longe. vez. Vamos um passo por Uhum. vez. A gente começa hoje com os adolescentes. Eu comecei a dar uma introduçãozinha, né? O porquê que é importante a gente pensar nessa fase da vida com um pouco mais de consciência, um pouco mais de informação, exatamente para a gente entender todas essas mudanças, porque é realmente uma fase da vida que implementa muitas mudanças, mudanças em todos os domínios ao mesmo tempo, né? Biofísica, emocional, de perspectiva social, enfim, várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo e como que é importante a gente ir entendendo, né, cada uma desses desafios para a gente até conseguir oferecer um melhor acolhimento, uma melhor oportunidade de relação com os adolescentes, né? Porque muita gente fala, Estímulo, ai, né, Elise? que adolescente não tem jeito, ai, que adolescente é aquela fase triste da vida, que não, nossa senhora, ele me dá tanto trabalho. E é importante a gente Adolescente. entender, importante a gente entender, né? Se a gente for pensar neurofuncionalmente, por conta dessas mudanças biofísicas todas, hormonais que estão acontecendo, existe realmente uma necessidade de uma sensação mais intensa na vivência deles para que eles sintam a gratificação, né? O senso de recompensa no cérebro para conseguir sentir que estão vivos, que essa vida tem sentido, que tem valor, né? Então eles evocam por conta de tudo isso uma vivência muito intensa, muito fervorosa e aí por vezes são entendidos como, enfim, o problema da história, né? Mas a gente vai entender que não necessariamente, né? Eles têm caminhos, têm jeitos, têm coisas que a gente pode fazer, né? Não necessariamente. O adolescente, assim como em qualquer fase, mas em específico o adolescente, ele vai precisar transformar aquilo em algo físico, palpável, né, para que ele consiga acoplar isso no corpo físico dele, não ficar no plano mental. Então, é isso que a gente chama de memória corporal, que vai acompanhar a gente a vida inteira. Quanto antes estimular, como bem falou o professor Renato, né, professor Thaís, quanto antes estimular, melhor. Vocês
frisaram bastante isso, e eu acredito que a gente pode aqui falar para os pais, né, também, porque eles é que vão ser o principal rumo, estímulo e da trajetória psicofísica ou física de todas essas crianças, né, que ainda, no nosso ver, ainda são crianças, mas eles É, já têm sua individualidade. eles já até falam, já não sou mais criança, né? Eles mesmos falam assim com a gente. Mas é isso que você está falando, né? É importante a gente compartilhar conhecimento mesmo com os pais para acolher um pouco mesmo, porque esses rompantes de mudanças hormonais causam muita oscilação de humor, muita oscilação de Uhum. atenção, muita oscilação de disposição, né? E muitas vezes, quando isso não é bem entendido, bem compreendido, isso pode cruzar uma linhazinha do que não é saudável, né? E disparar uma série de relações de competitividade, de rivalidade, de insubordinação que vai criar uma dinâmica familiar e social mais conturbada, porque eles querem, né, poder ter voz, poder ter vez, e aí os pais querem que eles continuem sendo subordinados, e aí aquela coisa de não conseguir achar a harmonia, o equilíbrio, né, e ter que aprender a saber lidar com essas mudanças todas, que é muito, de alguma maneira, é muito repentino, porque faz parte do desenvolvimento todo, mas é num clique, né, num período curto de 3, 4 anos que essa mudança toda acontece. Então, é importante a gente entender todo esse contexto também. E aí eu estava falando, Elis, do Piaget, né? Que né, na teoria de Piaget, a partir dos 12 anos, o adolescente entra no período operatório formal. E o que isso quer dizer? Que eles começam a imaginar situações nunca vividas, né? Começam a manipular ideias em sua mente, que a gente chama da metacognição, criar hipóteses dentro da mente, né? E tem diferentes possibilidades de arranjo de raciocínio, né, social e moral, e começa a ter essa compreensão do certo e errado, da moralidade, né, que não necessariamente mostram atitudes sensíveis ou empáticas ou que tem perdão pelos outros, nada, né, mais uma conceituação do que necessariamente uma expressão, porque eles ainda, como eu falei anteriormente, eles estão revisitando não, eles estão visitando novos conceitos, né? Eles estão desconstruindo alguns, que era da identidade infantil, e construindo outros. Então, é necessário que tenha essa abstração para essa formação dessa nova identidade, né? Para que tenha esse melhor reconhecimento de si, reconhecimento do que faz sentido, o que de fato representa ou não aquele indivíduo em transformação. E isso possibilita, então, uma série de questionamentos dos antigos valores, né, das antigas compreensões, dos padrões de comportamento, das maneiras como se relacionavam até então, nesse momento que tudo parece diferente e novo. Sim? Sim, complementando, né? O adolescente, ele, nessa fase de 12 a 15 anos, ele ainda não tem a sensatez, né? De muitas coisas, né? Não é sensato, ele oscila entre o infantil e o adulto. E nesse caminho é exigido a responsabilidade dele, mas muitas vezes, e aí falando para os pais, é importante dar a responsabilidade a eles, porque muitas vezes é exigido a responsabilidade, mas nunca se foi dado. Nunca se foi permitido que aquela criança ou aquele adolescente tivesse um senso de responsabilidade comum ali mínimo dentro da própria casa, ou seja, de arrumar um quarto, lavar uma louça. Então a gente está falando aí de crianças de 12 a 15 anos, né? Que dentro de uma capacidade física já formada, né? Ou seja, coordenação motora geral, coordenação motora fina já se foi trabalhado, já é apurada,
já tem um desenvolvimento de capacidades aeróbias e anaeróbias também, que é quando a gente fala aí de início de atletas, né? Essa fase já é uma fase já de início de esportistas e atletas para o mundo competitivo. Então, dar a responsabilidade em primeira mão dentro de casa faz todo sentido e faz com que eles possam, com o passar das suas convivências sociais, assumir isso, assumir a sua identidade, as características individuais, o quanto ele é capaz dentro daquilo que ele já se conhece, do autoconhecimento, e o quanto ele não é capaz. Então, assim, dentro da turminha lá da escola, saber que um vai ser melhor que ele em um sentido e o outro pior em outro, mas isso não justifica, né, bullying, etc. Porque nessa fase se mistura tudo, né? É um boom de uma criança ali em ebulição, já se aflorando e querendo ir para o mundo. E aí é que entra a responsabilidade dos pais nesse lugar, porque eu vejo que às vezes os pais não querem soltar a rédea e depois vai cobrar porque a criança, o adolescente de 12 a 15 anos não faz ou tá ali e tá só. Ah, mas aí a justificativa é porque ele é adolescente, é a fase da preguiça. Não é bem assim. Vai depender dos estímulos, né? Voltando às primeiras lives. Quanto mais estímulo, melhor. Uhum. Então, eu, pela minha experiência, né? Eu comecei cedo como esportista, me envolvi bastante com o mundo do atletismo, né? Do esporte mesmo competitivo. E num determinado momento, já na fase adulta, eu percebi que eu não queria mais competir, mas eu já tinha vivido aquela experiência que me deu muita bagagem, né? E aí a gente pode transferir isso para um mundo corporativo no futuro. Então, assim, o quanto é importante a gente promover experiências variadas, né, dentro do mundo físico ou emocional. É importante isso que você está dizendo, porque realmente, assim, no desenvolvimento infantil, até essa fase dos 12 a 15, tem muito apego, né, entre as crianças e os pais, as mães, né, os responsáveis. E nessa fase dos 12 aos 15, é importante a gente começar a trabalhar cada vez mais o que é importante na vida adulta, né, para o resto da vida, que é a autonomia, né? A autonomia Uhum. quer dizer a possibilidade dele ter consciência, Isso. de ter noção de que ele pode fazer uma escolha e que ele tem uma responsabilidade, que essa responsabilidade faz com que pessoas contem com ele, que faz com que as pessoas possam confiar que ele vai realizar o que ele está falando, né? Então, essa relação de apego, né, nessa fase da adolescência, ela começa a se ressignificar, dar mais espaço para um ser humaninho mais autônomo, mais responsável, Uhum. né, pelas mínimas responsabilidades dele mesmo, né, saber Sim. os horários, os compromissos, enfim. Sim. Sim. E é o que a gente está falando, né? Minimamente. Nesse Uhum. momento, a relação com os pais, ela fica mais turbulenta, porque os adolescentes estão buscando essa autonomia e os pais, de alguma maneira, estão segurando, como você falou, né, nesse apego de eu quero que ele seja o melhor, mas olha, ele ainda é meu piquiquito, eu ainda quero ele aqui debaixo da minha asa um pouquinho, né? Então, a consciência de que precisa rolar esse voto de confiança, né? Esse É. empoderamento para a criança, para o adolescente se experimentar, porque isso realmente vai determinar a possibilidade, a versatilidade dele de conseguir se identificar e atuar em diferentes papéis, né, na vida adulta. Sim. E a vida A adulta é dinâmica, né, Evelise? Não é Exatamente, uma coisa só rígida, é dinâmica. né? E é exatamente como eu estava falando do apego com os pares, né? Os adolescentes, eles começam a dar menos importância para se a mãe achou bonita aquela roupa e mais importância para se a amiga achou bonita,
Né? Se a amiga achou sim. bonita, tá lindo, maravilhoso. Se a mãe falou, não, não gostei, ai, não importa, ai, não quero saber, ai, me deixa em paz, né? Porque eles dão Eu sinto muita. que nessa sua fala cabe uma observação. A criança ou adolescente de 12 a 15 anos, ele já tem um pouco mais de filtro dentro do que ele considera, do que ele já viveu até então, do que ele considera certo e errado, do que ele considera uma verdade ou uma mentira, ou do que ele considera que seja um caminho idôneo. Vamos colocar assim. E muitas vezes ele passa a questionar os próprios pais. Então, É. a responsabilidade da educação, ela é tão grande que, assim, a gente não faz ideia o quanto isso vai ecoar, mas vai ecoar a vida inteira do ser, né? A gente traz os nossos pais, as qualidades e os defeitos dele no nosso gene até. E muito disso, de preferir o que a amiga fala do que o que os pais têm a dizer, tem a ver com essa confiança que talvez não foi falada, não foi compartilhada, né? Não fazendo crítica à educação ou aos pais, eu acho que cada um faz o seu melhor. Isso daí eu sinto e não tenho dúvida dentro da educação que os pais proporcionam. Porém, a responsabilidade é tão grande que muitas vezes dar essa autonomia e falar a verdade, mesmo que doa ou mesmo que seja algo ruim, né, ou talvez que não seja um exemplo, faz todo sentido para a relação dos pais e filhos, né? E aí, Uhum. assim, o entendimento que todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. E os pais falando que eu estou dando o meu melhor, mas se eu Uhum. errar, faz parte. Então, assim, ter essas conversas francas também traz uma autonomia, uma confiança maior ainda para aquela criança, para aquele Uhum. adolescente, né? Que vai Uhum. poder fazer as suas escolhas com mais propriedade. Uhum. E daí ele pode escolher se ele quer uma atividade física, uma atividade intelectual, se ele consegue isso através das próprias capacidades e habilidades dele, e também depende do quanto ele foi estimulado. Mas também ele entende que ele pode começar do ponto zero e dali ele seguir, é uma escolha, né? Se for para um esporte, se for para dentro dessa fase, né, as escolhas que ele tem para fazer. Uhum. A coisa Então, tem muitas das brincadeiras relações, também. né? A coisa das É, relações nessa fase da vida também está em plena mudança, né? Plena mobilização, né? A coisa uhum, da necessidade de noção de pertencimento a um grupo, né? Essa necessidade que eles têm de falar eu não sou o único sozinho no mundo, né? Porque eles sentem uhum. que eles estão diferentes, é esquisito. De vez em quando dá uma vontade de gritar e sair correndo, tem outras que dá vontade de ficar deitado na cama e eles entendem, né, entre eles, que isso tem um pareamento, né, na vivência de um com o outro, e aí a importância da participação nesses grupos, e aí até da, do ir contra a referência que os pais estão trazendo como uma oportunidade de tentar se reconhecer como indivíduo diferente de tudo, toda essa Uhum, construção anterior, mas entendo que o que você está uhum, trazendo também é muito importante no sentido de é, haver um porto seguro, um alicerce de que mesmo que dê ruim, mesmo que o adolescente faça uma merda, porque é muito capaz que ele vá fazer, ainda assim existe um alicerce de amor incondicional que é oferecido pelos familiares, pelos responsáveis, pelos pais, para conter aquela impulsividade, né? Aquele controle de impulsos necessário para esse momento. Porque sim, isso tem, é muito importante. tem muita mudança, né? E essa mudança vai mexendo na autoestima, né? Desses indivíduos que agora se reconhecem como não mais crianças,
mas não sabem ainda ser adulto, então fica um pouco confuso, mexe na autoestima, tudo que vai proporcionando muitas mudanças. Ai, mudou de escola, pai separou, mudou de clube, mudou de cidade, mudou. Isso já começa a dar uma inconstância para o adolescente que tem a dificuldade exatamente dessa noção de pertencimento, de saber que ele faz parte de um grupo social e tal. Então, isso É. tudo vai mexendo, né? E é uma fase que ela tem as alterações grandiosas, né? Então, 12, 13, 14, 15. Dentro dessas idades existe um momento de menstruação, do aflorar da menina, e também o momento que o menino começa a ter a mudança de voz. Então, dentro desse pertencimento, é justamente buscar um grupo que se afina àquilo que eu gosto, que eu tenho como característica. Então, a gente vê aí grupos completamente distintos, né? O rock, o emo, enfim, assim, colocando nomes mais para a gente visualizar, né? Características, né? Os Então, o grupo na geeks, nossa os época era nerds. Bolinha, É, Luluzinha, né? Isso. é isso Então, mesmo. tem de tudo. O importante é que essa coletividade exista, mesmo Uhum, nesses grupos, porque uhum, já é um pertencimento. A gente não vai pertencer a tudo, né? A uhum, todos os uhum. lugares, não. Então, A e gente vai também se entender identificar que com o mundo alguma coisa, né? vai se identificar com alguma coisa. O mundo é muito grande e Uhum, depois você pode ir para uma outra coisa, né? uhum, Contanto que sejam relações saudáveis, né? Então, uhum. voltando a falar de saúde, voltando a falar disso que a gente traz aí como exemplo, que são os esportes ou as brincadeiras ou os jogos, são três temas bem diversos, né? Então, os esportes a gente já trata aí de. Tem uma gama gigantesca de esportes para serem escolhidos. Vamos colocar assim, para serem estimulados, né? Vai também do tempo que os pais têm para levar essas crianças para certos lugares, né? E fora isso, brincadeiras. Brincadeiras é justamente dos 12 aos 13, aos 14, que é a fase de transição. Então, ainda brincam muito, né? Os adolescentes brincam muito e tem brincadeiras que dá para se fazer em família, inclusive. E aí eu já vou trazer aqui alguns exemplos das brincadeiras que a gente pode trazer para a quarentena e nessa fase de isolamento social, que você vai fazer com as pessoas mais próximas. Então, brincadeiras como memória. É um jogo simples que você consegue entender o seu papel, a sua vez, a vez do outro, e trabalho cognitivo, né? É uma brincadeira que é muito interessante de se fazer em família, né? Então, além dessa, tem imagem e ação, que é um jogo, ele já é um jogo, porque ele tem mais regras, né? Ele tem regras que você não pode ali ferir, né? Por exemplo, o tempo, enfim. Então, aí já falando da diferença entre brincadeira e jogo. A brincadeira ela simplesmente não tem regra. O que acontecer fez parte da brincadeira. E o jogo, ele tem regra. Já o esporte, ele tem regra e é competitivo. O jogo em si, nesse caso, imagem-ação ou qualquer outro jogo em casa, ele tem regras, precisam ser respeitadas, precisa se entender cada um o seu lugar, mas não tem assim uma competição exagerada. É algo que você está ali entendendo um momento que você está brincando também, mas ao mesmo tempo com regras mais rígidas. E eu acho que é uma das brincadeiras, um dos jogos mais interessantes para se fazer em casa. Essa fase é o Imagem-Ação. Mas tem diversos outros, né? Tem um que eu brincava muito na minha adolescência, eu não sei se ainda existe, chamava Elas por Elas. Aí era só de meninas. Então, daí já eu me identificava com tudo que pedia ali. Então, eram cartinhas que pediam para você ligar para o seu para o menino da sua sala que você achava mais bonito e fazer um poema. E assim, cada cartinha exigia um desafio
que era super em segredo, que só aquele grupo ali poderia saber. Então, eu acho que é isso que traz, né? Essa fase precisa do desafio, precisa da energia de cada um, né? O que eu gosto, mas também o que o outro tem para me oferecer, e assim flui muito bem esse tipo de atividade em família. Legal. Você falou do jogo da memória, né? Um jogo que é muito interessante, que é memória, mais um upgrade, né, do jogo da memória com as fichinhas, é um jogo da memória com movimentos. Então você pega um grupo Uhum. grande de familiares, né? E aí cada um tem que fazer um movimento. E aí o primeiro faz o movimento, o segundo tem que fazer o movimento do primeiro e do segundo, o terceiro tem que fazer o do primeiro, do segundo e do terceiro. E aí você vai trabalhando a memória, o movimento, né, a consciência corporal, a interação, né, porque aí você vai dar risada do outro que fez o movimento errado, ou até aquela brincadeira que também que é muito interessante de fazer uma fila, né, de pessoas, e aí todo mundo vai ficar virado para lá, alguém nas costas vai bater nas costas da pessoa, fazer um movimento, e aí essa pessoa vai passar esse movimento para o cara da frente, né, bater nas costas, e aí você vai vendo que o telefone sem fio do movimento também dá boi na linha, né, também dá ruído. E isso tudo para, de novo, oportunizar a convivência, né? A coisa com os adolescentes não dá para ficar naquela expectativa de vamos brincar de colorir, vamos brincar de, né, colocar purpurina na folhinha, vamos fazer origami. Tem algumas crianças, né, alguns adolescentes que eles se interessam por artes e fazem coisas fantásticas, mas como a gente estava mencionando, eles precisam de um pouquinho mais de adrenalina, um pouquinho mais de emoção para dar risada, para achar Isso. divertido, para ser exagerado, né? As emoções na adolescência elas são muito tem um exagero de profundidade, né? É muito profundo. Então, Uhum. e é interessante também que eles têm uma coisa que é importante a gente mencionar, uma perspectiva assim de um egocentrismo da adolescência, como se tem duas pessoas conversando ali na frente. Ai, eles estão falando sobre mim. Ai, o que será que eles estão falando de mim? Ai, será que eles estão reparando na minha roupa, na minha calça, na minha camisa? Será que eu tô com caca no nariz? Será que eu tô com coisa no dente? Né? Eu já até faz um movimento para tirar Né? do dente. Eu vejo que é esse medo de mico, de passar É, vergonha, é ou, isso. impede muitas vezes o adolescente de tomar certas atitudes, né? De ir de Uma, encontro isso. à prontidão, né? A fazer. Ele sempre espera, não, primeiro eu vou ver o outro fazer para ver se eu É vou uma querer pagar esse sensação, mico. é uma sensação de vulnerabilidade, né? Uma É, sensação de eu ainda não sei se eu dou conta e eu não tenho tenho que certeza. ver se o outro vai conseguir ter êxito, porque se ele tiver êxito, aí eu vou me desafiar, vou ver como é que ele fez e vou me desafiar e vou saber melhor como fazer, né? Dentro Enfim. dessas brincadeiras, trabalha muito a coordenação, o ritmo, o fôlego, a flexibilidade. Então, essas posturas, também algumas outras atividades feitas em casa na quarentena para essa faixa etária e por essa faixa etária que eu venho acompanhando, são atividades funcionais, são atividades como pilates, yoga e também treinamento funcional. Aquelas crianças que já são mais ativas, que já estão nesse outro nível de incentivo ao esporte, né? Além de todo esse fervor de atividades que eles já vêm buscando conquistar, assim, e tudo isso que vem se passando na vida deles, quanto mais eles puderem ser autônomos em pegar, em fazer um treino, ele sabe já da necessidade do corpo dele, né? Então, ele já sente que ele precisa daquilo, né? Então, ele vai lá e faz. Então, esse tipo de autonomia também é muito importante, né? A criança ela poder escolher o que ela quer fazer, mas ter a responsabilidade de que se ela vai fazer, então ela assumir um compromisso, É ela vai isso. cumprir. É horário,
data, assim como a escola é, Uhum, assim como uhum, é acordar, ir ao banheiro, almoçar e jantar, enfim, a gente tem regrinhas, tem sim. rotinas na nossa vida que vai permanecer a vida inteira. E assim como a gente está aqui frisando, né, Elise, para todas as faixas etárias, a importância do movimento Uhum. para que tudo que vem aqui no mental, né, como você, especialista em desenvolvimento humano, sabe de tantas conexões e tudo que está se formando, precisa ser ancorado, precisa ser então colocado para o físico, né, trabalhado isso. É isso Porque quando mesmo. fica só no mental, a criança ela passa, o adolescente ele passa, por exemplo, se ele acha que está todo mundo falando dele, ele vai começar a se esconder, vai ter medo de se Uhum, expor. uhum, Então, trabalhar isso, né? Perceber uhum. que não é bem assim. E talvez eles não consigam fazer isso por si só. E aí a importância dos educadores, Exa- professores, Exato. pais, E de das pessoas perceber saberem esses isso, pequenos isso. sintomas. Exatamente. As Porque a pessoas gente terem sabe conhecimento também, disso para poder atuar, certo? é, também para poder atuar, poder saber como, né, intervir ou Uhum. da forma correta. Mas, assim, um alerta, né, que eu acho que você vai poder falar muito melhor sobre isso, é a questão da depressão nessa fase, né, da vida. Então Depressão e eu ia chegando entrar até em exatamente vias. nisso, Então, por favor, que eu né? também Porque gosto desse assunto, acho importante. é importante a gente entender que por conta dessas mudanças todas, hormonais, biofísicas, sociais, isso vai trazendo realmente um monte de questionamentos em relação à autovalia, autopercepção, né? E isso vai realmente deixando as adolescentes cada vez mais em dúvidas, inseguros, né? E se tem um trigger point, né? Você tem alguma coisa que serve como gatilho, aí sim pode desencadear, como eles têm até tendência a comportamento impulsivo, isso pode desencadear numa autoagressão, em alguma situação que realmente leve, né, para um lado mais patológico, mais problemático, né? E tudo a gente tem que tomar consciência de que faz parte de de um todo dessas mudanças que envolve todo esse corpo que está em transformação, que está em mudança, né? E essa sociedade para ele, esse social para ele que também está mudando, e o quanto que é importante, através da atividade física, a gente garantir esses níveis de serotonina, dopamina, adrenalina, que vai motivar o adolescente para sentir graça na vida, né? Porque É, quando a gente fala, por exemplo, de níveis de obesidade, se a gente sabe se a criança ou adolescente está até 20% acima acima de 20% do peso corporal, ele já está entrando num grau de obesidade que é preciso intervir, porque uma criança que se desenvolve né, com sobrepeso, já no estado da obesidade, vai provavelmente se tornar um adulto obeso, e um adulto obeso tem várias preocupações em relação à saúde física, inclusive uhum, emocional e social, porque a obesidade ela faz com que as pessoas tenham mais vergonha de si, tenham um retraimento social, tenham outros impactos, né, nas relações sociais, nas relações acadêmicas de trabalho. Então, e na adolescência, por conta dessa mudança toda, assim, dá vontade de ficar só dormindo, só comendo, né? E tem que ter essa consciência de que precisa incentivar para que exatamente através do esporte, através da atividade física, consiga encontrar no corpo essa graça de viver, essa endorfina, essa serotonina que vai dar essa motivação. Existe uma série de pesquisas que já comprovam isso, né? Que atividade física mais emocionante, aí a especialista da atividades físicas de aventura pode falar bem, às vezes as atividades físicas mais emocionantes, dropar uma onda, né? A adrenalina que você sente na hora que você traz né? Desce uma onda tal.
isso dá prazer de viver, isso dá graça de viver, isso dá emoção, isso dá satisfação. Então, isso pode ser algo muito interessante para salvar, né, os nossos adolescentes aí de situações depressivas, situações de obesidade, de passividade, né, no desenvolvimento deles. Sim, é Certo? muito promissor, inclusive é muito promissor ter esse tipo de atividade para se fazer, né? Ou ter algum local, falando da quarentena, que proporcione o desafio. Aqui onde a gente mora é um privilégio, né? Morar na praia, e a praia, a gente sabe que a quarentena ela foi reduzida por conta de atividades físicas individuais foram permitidas ao ar livre durante quase todos os dias, né? E então o contato maior que eu tenho aqui com os adolescentes que praticam atividade física, para eles aquilo ali, praticam surf em especial, para eles aquilo ali já é uma rotina. Agora, o número de crianças e adolescentes que têm procurado esse tipo de atividade, inclusive até pais e idosos, tem crescido muito nos últimos anos. Eu trabalho com o surf desde 2004 e eu vi essa crescente é uma linha bem, é um pico, né? Hoje a gente está no pico das atividades de aventura no Brasil, por conta justamente da busca pela natureza, da busca pela adrenalina, pelo desafio. Então, sair de centros urbanos e ir para locais onde exista natureza faz mais sentido quando a gente quer desenvolver o nosso emocional. Né? A gente começa, então, a se reconectar conosco mesmo. Daí a gente faz um trabalho de autoconhecimento. Não necessariamente todo mundo que vai morar na praia vai surfar. Isso não é uma verdade. Mas, pelo menos, a experiência do surf, se a pessoa não for adepta de nenhuma forma, por vergonha, ela vai passar vontade, porque é algo que está ali muito nítido da importância e o quanto é sensacional, né, para quem pratica. Então, fica um convite, né, intrínseco ali no movimento. E de qualquer maneira, Elisa, acho que a gente pode colocar aí dentro todos os esportes de aventura mesmo, né? Escalada, skate, patins, Surf. rapel, surf, enfim, tem uma série de esportes de aventura aí que podem O trekking, evocar né? essa Trilhas. adrenalina. Exatamente, né? O lance todo que a gente precisa ter em mente é que nessa fase da adolescência, a gente precisa ter não só uma vivência mais intensa, né, para despertar esse senso de prazer na vida, que de repente pode estar em baixa nos adolescentes por conta de todas essas mudanças hormonais, mas também uma percepção de que isso tudo é muito importante. Né? E muitas vezes, assim, os pais de adolescente, porque acham que essa fase é uma fase tão complicada, deixa o filho lá entubado no videogame online, jogando com os amigos online, e aí o adolescente que de repente nem foi uma criança com sobrepeso se torna um adolescente obeso, se torna um adolescente passivo, que não consegue mais se conectar com essa coisa da atividade física do corpo. Então é importante a gente, como a gente falou nas lives com o Renato, né, até os 12 anos, que a gente está trazendo hoje aqui de novo com a Elisa, é importante que a gente tenha consciência que através do corpo, né, através dessa psicomotricidade, né, da relação entre a saúde mental e a saúde física, a gente consegue achar um equilíbrio que nos dê alicerce, confiança, segurança para que a gente possa realmente desenvolver outras habilidades a partir de tudo isso, né? Importante não perder de vista que por mais diferente, por mais não familiar, por mais inusitado que seja para os pais e para os adolescentes essa fase do desenvolvimento, que é importante
não perder de vista que essa harmonia entre todas as esferas, os domínios da vida é importante exatamente porque a gente está aqui se aproximando de um cidadão ativo na sociedade, né? Daqui a poucos anos, esse ser humaninho vai votar, vai dirigir, enfim, vai ter a vida adulta dele e é importante que ele tenha cuidado de todos esses domínios, né? Seja cuidado. Ele falou Ixi, deu uma picotadinha, Elis. Mas, ó, a gente já está chegando nossos minutos finais. Queria que você fizesse uma consideração final. Lembrar para o pessoal que a gente continua nessa toada de lives. Agora, na sexta que vem, vamos falar aí do início da vida adulta e a vida adulta intermediária. Mas queria que você fizesse suas considerações finais. Elis, de novo, agradecer pela sua parceria de sempre. Tamo junto. Muito obrigada. É extremamente importante fazer tempo para Tá difícil de conseguir entender. Tá cortando. Vamos tentar mais uma vez. eu também quero agradecer. Eu acho importante, como esses, são temas que fazem todo sentido para a educação, né? Então, pode falar para os pais, para os educadores, para os adolescentes, que é essa fase que a gente escolheu hoje para falar. E a gente vai seguir aí as próximas sextas-feiras, então, das fases acima. Já foi falado das fases abaixo, eu peço para quem entrou agora ou quem está começando a acompanhar, busca lá no Instagram, tá em movimento, lives de 0 a 12 anos, feitas pela Elise Lisboa, especialista em desenvolvimento humano, doutora, e pelo professor Renato. E nós, eu, Elise Oliveira, junto com a Elise, estaremos falando, então, até a morte, né? Que é importante falar do nascimento até a morte e desmistificar também muito a longevidade, muito sobre o corpo humano, a importância de cada fase realmente. Estar em casa. Obrigada, Elise, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Elis. Deu uma picotada, mas a mensagem deu para entender. Eu quero agradecer de novo, agradecer a todo mundo que acompanhou essa live e que vai assistir essa gravação quando estiver disponível no IGTV. Convidar de novo para acompanharem a página da Elis, @elis.oliveira.professora aqui no Instagram. E a página aqui do Praia em Movimento Riviera, aqui no Insta, no Facebook, Praia em Movimento. Se quiserem acompanhar a minha pessoa nas redes sociais também, elise.lisboa, fico sempre à disposição. Muito obrigada pela companhia, pela parceria. Até a sexta que vem, Elis. Sexta que vem a gente vai falar então sobre o início da vida adulta, esses novos desafios, né? Como que é finalizar essa adolescência e entrar na vida adulta. Fechado? Fechado. Muito obrigada. Nos vemos sexta que vem, mesmo. Até sexta que vem, Elis. Brigadão. Obrigada a todos. Até mais.